dia, eu sou o Gabriel e hoje estaremos começando mais um episódio de Se Liga na História da Ilha Perdida. Bom, estamos aqui de novo e para você que não sabe o que é o Se Liga na História, ele é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós vemos várias obras literárias famosas, interessantes, clássicas, super legais. No começo de cada livro nós vemos como a história foi criada, ou melhor, uma biografia do autor. E bom, como eu disse já no começo, hoje estamos aqui com mais um episódio da Ilha Perdida. E como eu falo sempre, vai lá no canal do YouTube. E se você estiver no YouTube, vai lá na rádio. Eu sempre digo isso e eu acho que as pessoas não vão. Eu acho. Então vão lá. Eu vou falar aqui de novo. Vai lá. Não custa nada. Então agora, dito isso, se liga na história! A Ilha Perdida. Parte 6. No mundo da macacada. Henrique estava vivendo uma vida tão estranha que às vezes parecia sonho. Acompanhava Simão todas as manhãs no banho do lago. Depois iam pescar. Às vezes trabalhavam na horta ou limpavam o pomar, sempre juntos. O veado Lucas aparecia quase todos os dias, muitas vezes acompanhados por mais 2 ou 3 companheiros. A oncinha vivia na caverna, como se fosse um gato numa casa. Dormia durante o dia e saía à noite para caçar. Lambia as patas e os pelos. Passava as patas na cara como se a lavasse. Deitava-se de barriga para cima e muitas vezes brincava com os micos. Henrique já estava acostumado com todos os habitantes. A coruja, o morcego de asas compridas, a tartaruga e com 1, 2, 3, 4, 5. Brincava durante horas com os miquinhos. E já estava aprendendo a pular de galho a galho, um a outro, com maior facilidade. Era bem tratado e não tinha de se queixar, pois todos eram bons para eles. Apesar disso, pensava sempre em fugir. Onde estaria seu irmão Eduardo? E os padrinhos? Como poderia viver sempre ali com Simão e os bichos? Não era possível. Tinha de dar um jeito de fugir. Pensava todas as noites em planos de fuga. Dias depois, apareceu o macaco, que havia quebrado a perna. Apareceu com mais 2 companheiros e trouxe cocos para os habitantes da caverna. Simão examinou a perna e tirou as talas. Ele já estava bom, ainda mancava. O macaco estava contente. Saltava e dava guinchos como se quisesse exprimir seu agradecimento. Com a machadinha, Simão abriu os cocos e deu um para Henrique. Ali mesmo tomaram água de coco, que estava saborosa. Em seguida, os macacos convidaram Henrique para um passeio na floresta. Com os braços estendidos, mostravam a mata repetidas vezes. Depois andavam um pouco em direção a ela e voltavam outra vez. Seguravam a mão de Henrique e tentavam arrastá-lo. Ele hesitou. Simão permitiria? Henrique sentiu nesse momento o coração apertar-se de tristeza. Onde estaria Eduardo? No mesmo instante, Simão disse que ele poderia ir. Henrique pensou na fuga novamente. Apresentava-se agora uma ótima ocasião para fugir. Resolveu acompanhar os macacos. O macaco que Simão curara ia dando pulos pelo chão. Às vezes saltava nos galhos baixos. Estava sempre ao lado de Henrique. Os outros haviam desaparecido nas árvores. Iam pulando de galho em galho. Andaram assim durante umas horas pelo meio da mata. Henrique olhava de um lado para o outro, procurando sinais de Eduardo. O irmão não teria passado por ali. E pensava na prainha. Eduardo devia estar na prainha, esperando-o. Pensou em abandonar o macaco de perna quebrada e fugir,
mas o perna quebrada não o deixava 1 minuto. Às vezes ele subia rapidamente numa árvore, colhia uma fruta e a trazia para Henrique. Apanhava algumas que Henrique não conhecia e nunca havia comido. Henrique saboreava a fruta e continuava a andar. Assim, caminhando, chegaram ao lugar mais sombrio da mata. Henrique deu uns passos para o lado contrário, tentando enganar o perna quebrada. Mas este estava alerta. Correu, pegou a mão de Henrique e puxou para o outro lado. De repente pararam. O perna quebrada ficou à escuta, como se ouvisse qualquer coisa. Henrique ouviu um zum-zum, como se ali perto houvesse uma reunião de pessoas. Mas os ruídos eram estranhos e ele ficou sem compreender. Escutaram durante uns segundos. Depois viram um dos macacos descer de uma árvore próxima e fazer sinal para que o acompanhassem. Silenciosamente caminharam no meio da folhagem, que nesse lugar era muito cerrada. E Henrique percebeu que estavam cada vez mais próximos do tal barulho. De súbito pararam e olharam para cima. Numa árvore gigante que havia ali perto, ao lado, Henrique viu uma porção de macacos sentados, alguns entre os galhos, outros em pé, em atitude zangada, outros com atitude humilde. Os companheiros convidaram Henrique a subir numa árvore ao lado, como se fossem assistir a um espetáculo. Henrique, que só usava um calçãozinho para facilitar os movimentos, estava cada dia mais perito nesse exercício. Subiu agilmente, sentou-se num dos galhos mais altos, acompanhados pelo perna quebrada. Olhou a cena. Diante dele, na árvore gigante, havia uma reunião de macacos. Seria uns 30 ou mais. Alguns ainda moços, outros com cara de velhos, sonolentos, uns quietos, outros confabulando com os vizinhos. Henrique pensou: o que será isso? Parece que eles também têm juízes e vão julgar algum criminoso. O que será isso? Percebeu quase imediatamente que era uma espécie de júri, no qual estavam julgando 4 macaquinhos que haviam cometido um erro qualquer. Henrique arregalou os olhos de espanto. Achou tudo tão interessante que se esqueceu de fugir. Os 4 culpados estavam juntos, um ao lado do outro, num galho do meio. Olhavam para o chão envergonhados e arrependidos. Em outro galho comprido estavam as testemunhas. Eram umas 20. Às vezes, quando interpeladas por meio de gestos e guinchos, ficavam de pé e acusavam os culpados apontando os braços e guinchando. O macaco mais velho, que parecia juiz, tinha pelos brancos na cabeça e no queixo. Estavam ao lado de mais 2 macacos velhos, todos sentados confortavelmente num galho grosso. Os outros macacos, espalhados pela galharia, eram os assistentes. Às vezes faziam sinais entre si e davam saltinhos no mesmo lugar, manifestando entusiasmo. Com a máxima atenção, Henrique olhava admirado. Em certo momento, uma das testemunhas começou a falar. Saltou para o chão, enrolou uma fruta na ponta da cauda e voltou para o galho, e mostrou para toda a assistência, virando-se para todos os lados. A assistência, silenciosa, olhava a fruta, causa do julgamento. Era um maracujá. Os culpados baixaram mais as cabeças. Henrique percebeu que o crime fora roubo. Eles com certeza haviam roubado frutas de algum companheiro. Quando a testemunha parou de mostrar a fruta e fazer gesto, depositou o maracujá no chão. Henrique viu um monte de maracujás, mangas e jataís. Os jataís eram enormes e eram chamados na ilha de pão de ló de mico. O roubo havia sido grande. Um macaquinho magro e nervoso pulou para perto dos culpados e, apontando-os com a mão direita estendida, começou a guinchar. Henrique supôs que fosse o advogado de defesa e, falando, a favor dos culpados.
Fazia gestos engraçados e, cheio de dengues, coçava a barriga a todo momento e fazia caretas para assistência boquiaberta. Percebia-se que ele queria provar que o roubo não tinha importância e que os outros estavam dando. Roubar frutas não é crime. Os 4 culpados sentiram-se mais alegres e animados. Levantaram as cabeças e encararam o juiz. Este coçou a barba branca e ficou escutando. Quanto mais o advogado fazia gestos e dengues e mostrava as frutas com ar de pouco caso, mais os 4 macaquinhos ficavam animados no galho. Pareciam rir. Um chegou a mudar de posição e mostrou os dentes à assistência. Estava rindo. Houve um silêncio. Depois que o macaquinho advogado terminou a defesa. Os outros todos ficaram ansiosos esperando o resultado, mas a sessão ainda não terminara. Aparecia um macaco grande e de rabo mais comprido que os outros. Antes de começar a guinchar, ficou pendurado pela cauda, bem na frente dos 4 culpados. Deu pulos, urros, saltos, pulos de novo. Mostrou as frutas no chão. Depois tomou uma delas com a mão e encostou-se a quase no nariz do juiz. O macaco velho recuou e fez uns gestos de enfado, como quem diz: "Pra que tanto barulho?" A assistência gozava com tudo o que via. Henrique percebeu que a sessão se iniciara algumas horas antes da sua chegada. Os assistentes comiam e jogavam caroços de fruta na cabeça dos que estavam mais embaixo. Os outros levantavam-se e davam umas voltas. Vinham outra vez esperar o resultado do julgamento. Aqueles que eram atingidos por um caroço de fruta na cabeça ficavam furiosos e queriam avançar no agressor. Mas os outros pediam silêncio. De súbito, o advogado da acusação, que estava de pé ao lado das frutas, dependurou-se pelo rabo e continuou a fazer caretas, de cabeça para baixo. Parecia acusar fortemente os 4 réus, pedindo uma boa surra para cada um deles. Então, talvez para mostrar o castigo que devia ser aplicado aos culpados, pegou uma varinha e surrou a si próprio. Neste momento, houve grande algazarra entre a macacada. Os parentes dos acusados começaram a se lamentar e a guinchar, todos ao mesmo tempo em sinal de protesto. Olhavam para o juiz, pedindo socorro. Ele era quem devia decidir. O macaco velho tornou a coçar a barba branca. Piscou repetidas vezes os olhos e, inclinando-se para os lados, consultou os companheiros que pareciam tão velhos quanto ele. Como a assistência continuasse a se manifestar ruidosamente, o juiz queixou forte, como a pedir silêncio. Não foi atendido. Então o juiz e os 2 companheiros ao seu lado começaram a jogar bolotas com toda a força sobre os assistentes. Henrique não percebeu de onde saía tanta bolota. Diante de tal tiroteio, a assistência resolveu comportar-se melhor. Ficaram quietos. O juiz preparou-se para falar. Os 4 rebeldes, tão animados durante a festa, estavam agora de cabeça baixa, humildes e tristonhos. O juiz levantou-se com toda a imponência, com o rabo erguido, andou-se de um lado para o outro sobre o galho, entre esses 2 companheiros que se afastaram respeitosamente. Um assistente sentado num galho acima do juiz deu um palpite qualquer. O magistrado percebeu quem havia cometido o desacato e resolveu castigar o malcriado, dando-lhe com a ponta da cauda uma pancadinha, não muito leve. O barulhento quase caiu de cima do galho e por isso resolveu ficar quieto e não se manifestar mais. O juiz tinha uma barriguinha redonda. Piscou repetidas vezes, coçou-se todo e começou a discursar. De vez em quando parecia pedir opinião a 12 macaquinhos que estavam num galho separado e deviam ser os jurados. Os jurados ouviam com atenção a arenga do juiz
e de vez em quando sacudiam a cabeça, como que confirmando qual seria a sentença. A expectativa era enorme entre a macacada. Não tirava os olhos do juiz. Alguns parentes dos 4 réus protestavam, enquanto outros pareciam chorar. E os 4 condenados esperavam a sentença. O advogado da acusação, o tal de rabo comprido, parecia rir. Batia as mãos uma na outra, todo satisfeito. De repente, o juiz deu a sentença. Coçou primeiro a barriga, piscou, sussurrou qualquer coisa aos 2 vizinhos, depois fez gestos mostrando a sentença. Os 4 réus precisavam levar uma boa surra para poderem aprender que roubar do próximo é crime. Não era preciso levar uma surra muito grande, porque há crimes piores. Mas os 4 ladrõezinhos mereciam uma surra bem regular. Henrique percebeu tudo isso quando viu os 4 macaquinhos esconderem as cabeças entre os braços, muito assustados. O advogado da defesa aproximou-se deles, como dar-lhes coragem, enquanto o da acusação dependurou-se pelas caudas para assistir melhor ao espetáculo. O juiz deu a ordem. Então os 12 jurados desceram do galho, pegaram os 4 réus e os levaram para baixo. Começou a pancadaria. A assistência guinchava numa torcida danada. Uns aprovaram o juiz, outros eram contra, de modo que se formaram 2 partidos. As 4 vítimas apanhavam com cipó, e o cipó zunia no ar. Alguns tapavam os ouvidos para não ouvir os gritos dos infelizes condenados. Deviam ser os parentes ou os amigos dos réus. Outros pareciam bater palmas de contentamento. O advogado da acusação estava tão satisfeito que se balançava de um lado para o outro, seguro apenas pela ponta do rabo. Achava que a sova era bem merecida. O juiz esperava o resultado sentado no mesmo lugar entre os 2 companheiros mais velhos. Estava tão acostumado com essas coisas que nem olhava. Distraía-se catando pulgas no pelo com toda a calma. No chão, onde os 4 macaquinhos apanhavam, vinha apenas uma mistura de rabos. Patas, cabeças, caretas, guinchos, mãos pretas. Não se sabia mais quem estava apanhando nem quem estava sussurrando. Afinal, veio a ordem de cessar o castigo. O juiz fez o sinal com a mão e todos olharam-se para ele. Então, os 4 surrados ficaram em liberdade e foram imediatamente socorridos. Os 4 se lambiam para se consolar. A assistência começou a dispersar-se de galho em galho, ainda comentando o acontecimento do dia. O juiz e os companheiros sentaram-se no chão e começaram a comer frutas, causas de tanta felicidade. Os 2 advogados também deixaram o local, partindo cada um para um lado. Amparados pelos pais inconsoláveis, os 4 que haviam levado uma surra foram embora, coçando as partes doloridas. Enquanto o monte de frutas diminuía a olhos vistos, diante do juiz e dos companheiros, para se divertirem, jogavam os caroços de manga e as cascas de maracujá nas costas dos que iam embora. Estes não reclamavam, pois o juiz era respeitado. Neste ponto, Henrique, que estivera inteiramente absorvido por essa cena extraordinária, procurou seus companheiros e não os encontrou. Estava só. Com certeza, os que haviam trazido tinham descido para tomar parte do barulho. Resolveu então fugir. Quando encontraria melhor ocasião? Desceu sorrateiramente da árvore e pisou o chão, coberto por folhas úmidas. Essa parte da floresta era muito sombria, pois nela o sol raramente entrava. Ele foi andando passo a passo, um pouco nervoso, um tanto ressabiado. De vez em quando, olhava para trás e espiava o juiz,
que continuava a devorar frutas, auxiliado pelos companheiros e pelo advogado da acusação que voltara, com certeza a convite do juiz. De repente, pam! Um caroço de jataí na cabeça de um macaco que ficara para trás. O bichinho coçava a parte atacada e lambia o pão de ló de mico. Henrique deu mais alguns passos, todo esperançoso, quando já estava longe da árvore gigante, certo de que estava livre. Sentiu um rabo escuro e peludo enrolar-se na sua perna. Era o Perna Quebrada, o que havia trazido para assistir ao júri. Henrique tentou resistir e correr, procurando desalinhar-se da cauda peluda. Conseguiu desenrolar o rabo dele e dar mais alguns passos. Uau! Os sapos peludos apareceram. Outros sapos peludos apareceram por todos os lados, e ele foi envolvido num instante pela macacada alvoroçada. Ele percebeu que se resistisse, mais apanharia com cipó, como vira fazerem aos 4 condenados. Então resolveu acompanhar docemente o Perna Quebrada. Assim voltou para a caverna de Simão. Ainda olhou para trás e viu o juiz atirando cascas de fruta nos que estavam atrasados. Recebeu também um caroço de pão de ló de mico bem no meio da cabeça. Henrique sentiu uma dorzinha e quis voltar para dar um caroço no juiz. Mas os companheiros o puxaram para diante. Sentiu-se desanimar dessa vez. Como poderia fugir, vigiado por toda a bicharada? Simão o esperava, com o jantar preparado. Nesse dia havia ovos de sabiá com fatias de pão. Henrique dilatou os olhos de espanto. Onde é que você arranjou esse pão? Foi você que fez? Com quê? Simão achou graça e respondeu. Este pão é tirado de uma árvore chamada fruta-pão. É uma planta nativa das ilhas do Pacífico. Henrique comeu um pedaço cheio de admiração. Então o senhor esteve lá nessas ilhas? Estive há muitos anos. Consegui transportar um pé de fruta de pão aqui na ilha. Infelizmente só uma planta. E eu já disse, não me chame de senhor. Henrique quase não acreditava no que ouvia. Perguntou. E como é que se prepara, Simão? É só colher e comer? Põe-se a fruta no forno, e em poucos instantes ela fica como pão. Come mais um pedaço. Henrique ficou pensando que Simão era meio mágico. Tiveram como sobremesa mel de abelhas e mangas deliciosas. Henrique contou então o espetáculo que assistira. Simão sorriu e disse que no fundo das florestas acontecem coisas extraordinárias. Tão extraordinárias que os homens das cidades nem podem imaginar. E que certamente ele iria presenciar outra dessas estupendas e dignas de admiração. A fuga. No dia seguinte, toda a ilha estava silenciosa. Simão convidou Henrique para uma pescaria na beira do rio. Foram de manhã bem cedo, levando iscas para os peixes e almoço para ambos. Os animais que viviam na gruta ficaram entretidos com seus afazeres. Os micos estavam passeando, Bonnie fazendo visitas aos amigos, a tartaruga na beira do lago
tomando banho. Era muito asseada e tomava vários banhos por dia. A coruja, o morcego e a oncinha estavam dormindo, depois de terem se divertido durante a noite inteira. Henrique seguiu Simão. Essa parte do rio era desconhecida para Henrique. Ele não sabia onde ficava, nem se era longe do lugar onde Eduardo e ele haviam posto o pé na ilha pela primeira vez. Sentia às vezes tantas saudades do irmão que nesse dia resolveu falar com Simão. Estavam sentados um perto do outro. De súbito, Henrique perguntou: Simão, esse lugar fica longe daquele lugar onde você me encontrou? Fica. Muito longe? Sim. Ficaram quietos um instante. E Simão pegou um peixe grande que tirou do anzol. Colocou na cesta de cipó que ele havia tecido. Henrique resolveu continuar. Bonito peixe. Simão, você não tem parentes? Não tenho ninguém. É por isso que você não se importa de viver aqui sozinho? Simão não respondeu. Henrique sentiu um movimento no anzol. Puxou-o e viu um peixe brilhante pulando no ar. Tirou-o e colocou na cesta. Jogou novamente o anzol e perguntou: Você vai me deixar voltar para casa? Não sei. Respondeu Simão. Por que não quer me deixar voltar? Simão olhou aborrecido para Henrique. Porque a primeira coisa que você vai fazer ao chegar lá é contar que aqui existe um homem barbudo que leva uma vida muito esquisita no meio da bicharada. E toda a gente virá aqui me procurar ou me caçar como se fosse um animal feroz. E assim, adeus minha tranquilidade. Eu não terei mais sossego. Henrique ficou de pé e até deixou escapar um peixinho. Se o senhor não quiser que eu conte, eu não contarei nada. Simão, se é por isso que... Pode ficar descansado. Eu juro ao senhor que nunca contarei nada a pessoa alguma, nem aos meus pais, nem ao meu irmão Eduardo. Simão deu uma risada esquisita. Olhe, menino, já vivi entre os homens e sei que eles juram falso. Muitas vezes fui enganado por eles. Agora não me enganam mais. Não creio em sua palavra. Já disse que não precisa me chamar de senhor. Henrique fez cara de choro. Mas Simão, eu juro, Simão. Pode crer em mim, eu juro que não contarei nada. Digo a todos que fiquei perdida na ilha e me alimentei de raízes e frutas, mas nada direi. Nada direi sobre você e nem sobre a caverna. Continuaram a pescar e não falaram mais. Henrique ficou pensando de que maneira poderia convencer o Simão. De repente, Simão disse: Meu anzol quebrou. Você é capaz de voltar sozinho à gruta e trazer mais anzóis? Eles estão dentro de uma cestinha. Uma cestinha meio laranjada. Henrique confirmou com a cabeça. Simão explicou bem o caminho. Ele levantou-se e foi. Caminhou em direção à caverna com uma ideia fixa na cabeça. Fugir. Afinal, onde encontraria uma ocasião tão perfeita quanto aqui? Bem, e por hoje é só. Muito obrigado a todos aqueles que estão assistindo, reassistindo, assistindo pela primeira vez, assistindo pela 93ª vez. Muito obrigado. Isso ajuda demais. E
Também, o que vocês acham que pode acontecer, hein? Será que Henrique, depois de tantas tentativas, vai finalmente conseguir fugir de ser um prisioneiro do Simão? Será que ele vai continuar sendo um prisioneiro do Simão? Será que Henrique e Eduardo vão finalmente se encontrar? Será que eles não vão se encontrar mais? Veja isso no episódio 7 de Se Liga na História. Bem, agora, depois que eu disse isso, eu gostaria de falar novamente para você ir lá na rádio. Porque eu sempre peço isso e eu acho que... De novo, eu vou falar de novo aqui. Eu acho que vocês não vão. Eu tô suspeitando aqui. Eu acho que vocês não estão indo na rádio. A não ser que vocês estejam escutando na rádio. Aí não tem muito o que fazer, mas se eu estiver escutando na rádio, vai pro YouTube também, se inscreve lá e assiste os outros programas que tem disponíveis lá. Garanto que vão ter programas que você vai gostar tanto quanto esse. Tem programa de música que só passa na rádio, tem programa de mais infantil, o programa do Palhaço Orelha, programa de xadrez, tem programa de tudo aqui. Então, se inscreve, né? Ou vai lá na rádio, ou sei lá onde você tá assistindo isso. Bem, agora, dito isso... Tchau! E até o próximo programa!